Olá, professores. Meu nome é Ana Paula Silva, eu sou líder do grupo de educadores Google e eu trago aqui para vocês o nosso segundo vídeo intitulado Fluência Ativa, desenvolvendo a oralidade com o Gemini e o Notebook LM. Então, só para a gente entender um pouco por que esse é o segundo vídeo, é que lá no final do mês de agosto eu realizei uma live primeiramente direcionado a professores de espanhol, mas tivemos a presença de professores de inglês, professores de outras áreas, foi uma troca muito legal. Eu vou deixar aqui também esse primeiro vídeo para que vocês possam assistir, caso tenham interesse, né? Onde eu apresentei o Notebook LM para esse uso pedagógico e de construção de materiais. E agora eu estou fazendo esse segundo vídeo direcionando para a questão da expressão de oralidade, tá? A minha proposta com essa série de materiais é justamente a gente poder trabalhar a questão das 4 habilidades comunicativas do espanhol e, claro, você que está me assistindo pode, e não só pode, como deve direcionar para a sua área e verificar quais seriam os usos mais pertinentes. Lembrando que a gente está verificando as IAs para a construção de materiais autênticos, né? Que muitas vezes é a nossa dificuldade. A gente está nesse processo de melhorar, de não gastar tanto tempo, né, fazendo essas construções. Então, aqui vem a proposta dessas ferramentas de apoio nesse processo de construção e de seleção de materiais, tá? Então, esse segundo vídeo é direcionado para a expressão de oralidade. Então, eu vou começar apresentando o Gemini, né? Ele tem esse visual aqui para quem ainda não utiliza o recurso, tá? Eu estou utilizando uma conta grátis para mostrar que ainda assim a gente tem acesso a muitos recursos, tá? E vou usar o Gemini direcionado para uma situação bem interessante. Normalmente, eu sei que muitos professores de espanhol têm apenas uma aula por semana. E aí, o que acontece? A gente fazer uma construção mais diversa de materiais é mais difícil, porque a gente tem que dar conta dos livros, muitas vezes a gente precisa disponibilizar alguns materiais virtuais, porque é uma exigência, de repente, das secretarias de educação, das instituições que vocês atuam, mas o mais importante é a gente poder possibilitar ao nosso alunado que eles precisam trabalhar essas 4 habilidades, né? Tanto para uma questão, por exemplo, de processos avaliativos, de processos de emprego, exames de proficiência, né? É uma coisa que eu gosto muito de conversar com os meus alunos, principalmente do ensino médio, a importância de ter um exame de proficiência, no caso, no ingresso, né, da universidade, para que aconteça, por exemplo, uma proposta de estágio, uma proposta de intercâmbio, né? Então, a gente também faz esse direcionamento para o que vem no futuro, tá? Então, eu trago aqui para vocês, no caso aqui eu vou dar um direcionamento para o espanhol e os professores, obviamente, vão dando conforme a sua área. Mas, por exemplo, no espanhol, a gente tem uma certificação que se chama DELI, né? Ali está ali, Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira. E, normalmente, o site oficial apresenta alguns modelos de prova segundo os níveis do Marco Comum Europeu de Referência, né? A gente tem que verificar os editais também, porque os editais têm a exigência de quais são os níveis básicos que eles vão exigir. Então, normalmente, são os níveis B1 e B2, né? Então, a gente vai conhecendo os documentos e vai entendendo como é que eles funcionam, tá? Então, eu tomei aqui o exemplo da página do Instituto Cervantes, né? Eles explicam quais são os níveis e eles também disponibilizam modelos de prova, tá? E isso é legal para a gente poder fazer essa preparação do nosso alunado no sentido de que ele realmente consiga entender o que vai ser exigido dele, né, nesse momento da interação oral, e que ele possa, né, criar vários contextos e ele possa ir treinando, né, para o momento da prova, tá? Então, por exemplo, a gente tem esse modelo de exame aqui, e tem todas as possibilidades, a gente depois entra nos próximos vídeos em outras possibilidades, mas o nosso foco aqui é expressão e interação de oralidade, né? Então, vem o material para o candidato, vem as instruções, qual é a duração de tempo. Essas informações são interessantes também para a gente poder trabalhar outras questões em sala de aula, né? Por exemplo, os vídeos pitch, que a gente dá normalmente um encaminhamento do que tem que ter no vídeo e a duração desse material. Isso é muito importante, principalmente porque hoje já existem processos seletivos onde é exigido
uma questão de uma produção de vídeo e vai ser na escola que o nosso aluno vai ter contato com essa situação. Então, de repente, até fazer, por exemplo, uma parceria com um professor de outra disciplina, por exemplo, de outra língua estrangeira, né, para o aluno poder produzir coisas nos dois idiomas, enfim, isso é bem legal também de fazer. Mas aqui no caso a gente vai pensar na questão do exame, né? Então ele vem aqui as instruções e aí o que acontece? Olha só como é que a gente pode começar a estimular os nossos alunos de que informações são pertinentes, né, quando a gente vai fazer um exame de proficiência, né, quando eles vão fazer o pedido para você expor sobre determinado tema, tá? Então aqui tem as instruções, ó, vou dar uma ampliação aqui para vocês poderem ver melhor, né? Então ele vai fazer, ele dá algumas indicações para preparar uma exposição oral, né? E aí ele vai ter que falar de 2 a 3 minutos sobre o tema escolhido, né? E não vai ter intervenção do entrevistador, tá? Então tem aqui um exemplo de tema, né? Que é para falar sobre o país quando ele gostaria de viver ou do país ideal para viver. Então ele está dando ali um direcionamento de que informações são importantes ter nessa exposição. Né, diferenciar também introdução, desenvolvimento e conclusão, ordenar bem as ideias, expressar, justificar suas opiniões e sentimentos, né, para essas escolhas, enfim. E aí o que acontece? Olha o que nós podemos fazer. Vou dar agora diminuir um pouquinho, porque eu quero pegar essas informações e jogar lá no Gemini, tá? Então vou tirar um print de tela. Só um minutinho. Vou tirar o print aqui dessa tela, tá? E vou lá no Gemini. Faço um Ctrl V e ele já está aqui carregado, tá? Surgiu aqui ele. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar todos esses links na descrição do vídeo, mas tem um outro material do Deli também, onde ele explica o que é feito em cada tarefa, são 4 normalmente, né, para expressão e interação de oralidade, e o que se espera que o candidato realize, tá? Então, a gente copia esse comando, né, que seria uma ideia de prompt, né? E a gente joga lá no Gemini, ó, né? E, enfim, uma curiosidade, normalmente esses movimentos de duração, quanto tempo leva, Ana Paula, para o Gemini gerar uma informação? Isso depende muito, tá? De muitos fatores, mas eu consigo perceber, por exemplo, que normalmente quando a gente está trabalhando no horário comercial, ele fica um pouquinho mais lento, tá? Então, se a gente conseguir fugir desses horários, vai ser bem interessante. Ó, mas estou fazendo aqui com vocês no período da manhã, o que seria, né, o que eu estou falando para vocês do horário comercial, e ele já gerou, tá? Então, assim, movimento super simples. Tirei um print lá da tarefa, né, que é exigida na prova. Fiz também aqui o direcionamento do que se espera que o aluno faça de expressão de oralidade e ele já criou o monólogo. Vou também deixar esse textinho aqui para vocês, para, né, vocês analisarem, verificarem se está dentro do que é pertinente sobre o monólogo, enfim, a gente fazer sempre essa reflexão e essa criticidade, né? Mas o mais interessante, ó, ele apresentou o que seria uma introdução, o que seria um desenvolvimento, né? E a conclusão, obviamente, e nós, obviamente, vamos fazer o que como professores? Né? De repente, fazer esse movimento com os nossos alunos de que se realmente o que está vindo de informação ali seria pertinente dentro, por exemplo, do nível B1, que foi o nível que eu escolhi ali para fazer como material. Ou se, por exemplo, as informações que estão ali realmente fazem sentido por ter escolhido o Japão como o país que ele gostaria de viver. Então, todos esses movimentos são interessantíssimos para o nosso aluno. Verificar, por exemplo, quais são os conectores que estão sendo usados, quais são os tempos verbais, por exemplo, tuviera, né, para a gente trabalhar o subjuntivo, que normalmente é um desafio para os nossos alunos brasileiros de língua estrangeira, no caso, espanhol. Então, dá para fazer várias análises e depois pedir que o nosso aluno faça o seu. Né? Por mais que na prova ele não vá ter um tempo para fazer uma parte escrita, preparar um texto para depois fazer a leitura, a gente tem que fazer esses movimentos com os nossos alunos, porque de repente vai ser o primeiro momento que ele está pensando no que expressar de oralidade, e aí ele vai ter um suporte de um texto escrito, enfim, tá? Então, a gente destaca aqui a importância de, muitas vezes, a ferramenta poder ser um caminho, né, para ele poder entender que tipo de informações são relevantes quando vai se solicitar alguma coisa específica,
tá? Porque nós temos os modelos que vêm nos livros, nós temos modelos que podem ser encontrados na internet, mas a partir do momento que a gente usa a IA para a construção desses textos, a gente pode ter uma criticidade muito maior no sentido de, por exemplo, fazer com que eles possam dizer qual que é o país que eles escolheriam, por exemplo, né? Ainda que a gente tenha movimentos que não orientam o uso de inteligência artificial com menores de idade, essa conversa pode acontecer, por exemplo, numa roda com os alunos e você obter essa informação sobre qual país, né, qual ou quais países eles gostariam de viver, e a gente fazer esse movimento, nós, professores, fazermos esse movimento de construção do material e entregá-los. Podemos fazer esse movimento para que eles façam o trabalho da leitura em voz alta, ou depois que eles tenham esse modelo e possam criar o próprio deles, que eles possam fazer, por exemplo, a geração de um vídeo sobre esse determinado tema, né, para que eles trabalhem a questão da pronúncia, a questão fonética, a questão de variedades linguísticas. Então, assim, existem muitas possibilidades. E a gente, obviamente, vai fazendo esse movimento com os nossos alunos até chegar o momento que ele consiga responder isso de uma forma mais natural. É claro que, por exemplo, como o DELE também dá os direcionamentos do que normalmente se espera conforme cada nível e conforme cada tarefa, a gente sabe que ele vai se preparar para essa prova, né? No caso, quem for fazer realmente uma aula direcionada a isso. Na questão do ensino regular, a gente consegue fazer uma coisa mais ampla, né? Com mais possibilidades e a geração do produto final podem ser coisas que vão além, por exemplo, dessa questão somente da preparação da prova, tá? Então fica aí um modelo muito interessante de preparação utilizando materiais que estão disponíveis, né? Que são os modelos de prova do DELE, a gente simplesmente utilizando o que se espera do candidato como o nosso prompt, né? E o Gemini gera as informações que a gente está esperando, que pode ser usados, como eu falei para vocês, para a gente fazer uma análise se esse material está pertinente, fazer um movimento de criticidade, né, com os nossos alunos, que eles analisem as estruturas, expressões idiomáticas, questões gramaticais, questões de conectores, enfim, né? A gente tem várias possibilidades. E se faz sentido o que está sendo escrito ali a partir do país que foi escolhido, né, como a informação do direcionamento da prova, enfim, existem várias possibilidades, eu tenho certeza que, inclusive, a gente pode fazer um processo que seja muito mais pertinente na questão de uma reflexão sobre o que normalmente nós vamos falar quando a gente aprende uma língua estrangeira. Nós vamos falar dos nossos gostos pessoais, nós vamos falar sobre as nossas escolhas, nós vamos falar sobre o nosso país em uma outra língua, né? Então, a gente criando esses movimentos para os nossos alunos, a partir, por exemplo, de um recurso de inteligência artificial, com certeza a gente amplia e, rapidinho ali eu já tive o material pronto. Que essa também é a parte mais importante, né, pensando em nós, professores, tá? Vamos lá agora para o nosso notebook LM. Vamos aqui agora com o nosso notebook LM. Eu tenho um carinho bem especial, né, com esse olhar pedagógico, né, com esse olhar da IA sendo o nosso suporte, o nosso apoio na construção dos nossos materiais, né, na questão dos nossos planejamentos. E eu gostaria, obviamente, agora de dar um direcionamento em relação à questão de expressão de oralidade, mas também quero dar um destaque, né? A importância de nós estarmos sempre nos atualizando, tá? Por qual motivo? O que acontece? Da primeira formação que eu realizei lá no mês de agosto para cá, surgiram outras funcionalidades dentro do Notebook LM. Então, por exemplo, você que está assistindo esse segundo vídeo e participou da live que a gente realizou, né, lá em agosto, vai verificar que existem recursos novos, né, como os cartões didáticos, os testes, os relatórios também apresentam outras possibilidades. Então, assim, realmente a gente acompanhar esse processo, muitas vezes pode ser para a gente um pouco desafiador, né? Mas o mais importante aqui é o reforço, que nós possamos escolher os nossos recursos que sejam mais pertinentes, né? Para a nossa produtividade, mas especialmente assim, estou trazendo duas aqui que eu tenho certeza que vocês vão poder usufruir muito nesse processo de seleção e elaboração de materiais, tá?
Então vamos lá, o que, que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar como, só para rapidamente explicar o Notebook LM para quem ainda não conhece, tá? Então ele tem esse visual aqui, tá? É interessante que nós possamos, antes de qualquer movimento, fazer uma alteração nas configurações e no idioma da resposta, né? O meu, no caso, como eu venho utilizando já o espanhol, ele já apresentou esse tipo de informação. Mas ele pode vir no português brasileiro, ele pode vir no português de Portugal, tá? Então é importante que nós façamos já esse movimento no primeiro momento, para obviamente direcionar quais são os encaminhamentos que a gente vai fazer ali com essa IA, tá? Então vou deixar no espanhol, mas vou apresentar aqui para vocês, ó, tem uma variedade de idiomas, tá? Passei aqui no português, ó, português do Brasil, português de Portugal, mas eu vou deixar obviamente no espanhol, tá? Eu vou tomar como fonte, né, só para vocês visualizarem, podem ser vários tipos de material, né? Pode ser um PDF, pode ser um áudio, pode ser um arquivo que você tenha dentro do seu Google Drive, pode ser um link de site ou do YouTube, pode ser um texto copiado de algum lugar, tá? Então, no meu caso aqui, que eu vou apresentar para vocês, eu vou utilizar uma página da National Geographic. Gosto muito dessa página, assim como da BBC News Mundo, assim como também a CNN em espanhol, então El País, né? E aí é interessante que nós façamos o uso desses recursos, né, dessas fontes, porque normalmente vão ser as fontes que eles vão ter contato também, por exemplo, no Enem ou em outros recursos que eles vão fazer de processos avaliativos, né? Então que eles comecem a ter contato com coisas que vão ser presentes aí na vida avaliativa, digamos assim, né, e de processos seletivos que eles vão ter aí pela frente, tá? Então, eu escolhi um site, vou clicar, obviamente, aqui em site, vou colar o link, Ctrl V, e vou inserir. Então, ele vai trabalhar dentro dessa fonte que eu coloco como fonte que vai me gerar as informações que eu necessito. Então, olha só, né? Ele vai dar um pequeno resumo do texto, né? O que, que apresenta de informação. A gente sempre tem que levar em consideração quando nós falamos de IA, que claro que podem ter respostas incorretas, claro que a gente precisa desse olhar do professor para verificar se essas informações são pertinentes, se elas estão dentro daquele texto que eu estou colocando como fonte, a gente sempre tem que reforçar isso, tá? Isso é extremamente importante, porque muitas vezes a gente, nossa, dá para fazer tanta coisa, a gente fica tão inspirado, mas a gente não pode esquecer que somos nós, né, que temos a formação, nós somos as pessoas direcionadas para as especificidades da disciplina, então a gente pode, e não só pode, como deve, fazer esse movimento de ter essa criticidade, tá? Então vamos lá, o que, que acontece? Vamos pegar aqui então. A gente fica, né, reforçando que nós podemos gerar um outro material a partir da minha fonte, né, um resumo em áudio, um resumo em vídeo, criar cartões didáticos, testes. Eu aconselho que, né, se faça toda essa experimentação aí, não tem problema nenhum, mas eu vou fazer direcionado com aquele encaminhamento que veio lá do DELI, que a gente apresentou ali do Gemini, tá? Então, o que, que eu posso fazer? Uma das tarefas do DELI, deixa eu botar aqui para vocês de novo, para a gente poder ter isso bem claro. Dos modelos falam de perguntas que podem ser dadas e a pessoa falar sobre, né? Então, vamos fazer o mesmo movimento, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá nos modelos de interação de oralidade. A gente já viu um, né, que era sobre falar sobre o país ideal. E aqui tem perguntas, para a gente poder manter uma conversação com o nosso entrevistador, tá? Então, por exemplo, você pode em sala de aula, né? Você pode dar esse texto para eles fazerem uma leitura ou determinar que eles façam umas pesquisas sobre esse tema para que não seja uma coisa tão difícil para o nosso aluno. Mas o meu propósito aqui é mostrar o que eu posso fazer para ser mais próximo, por exemplo, do que se exige dentro de um processo de avaliação, tá? Então, ele traz aqui alguns exemplos de perguntas que o entrevistador pode fazer em relação a um tema que vai ser dado, né? Tem uma duração de 3 a 4 minutos, então a gente vai fazer isso com a questão do tema das curiosidades da Antártida. Tá, e como é que eu vou gerar essas perguntas, né? Então, vem a primeira situação. Então, a gente vai aqui em relatórios, tá? Ele tem várias possibilidades, ó, de formatos,
Normalmente, para essa questão das perguntas, que inclusive a gente pode utilizá-las depois para uma questão de compreensão leitora, mas a gente vai ver isso num outro momento, né? Eu estou focando aqui na expressão de como criar materiais para fazer a expressão de oralidade. Então, a gente clica em guia de estudo, ele vai gerar algumas perguntas, tá? Outra vez, normalmente, quando a gente está fora do horário comercial, é um movimento um pouco mais rápido, tá? Mas eu tô ali, não vou fazer nenhum corte nesse vídeo para mostrar para vocês o tempo que vai levar para ser gerado, tá? Não é muito tempo, normalmente os que demoram mais são o resumo em áudio, o resumo em vídeo, tá? Esse sim, né, porque vai fazer essa geração que vai exigir um pouco mais da IA, então leva um pouquinho mais de tempo. Mas nada exagerado, algo que a gente pode, de repente, ir lá tomar um café e voltar. O guia de estudo não, é bem rápido, como a gente pode ver. Então, ele já fez a questão da geração das perguntas, né? Então, por exemplo, ele sempre dá uma quantidade bem interessante, tá? Aqui no caso ele deu 10, ainda dá o gabarito, que isso também é o mais legal, tá? Então, assim, ó, o que eu posso fazer? Eu posso pegar 4, 5 perguntas, né? Mas o que eu posso fazer também? Voltando lá no nosso material do DELE. Lembra que tem a questão do que vai ser exigido de cada tarefa? Então, a gente volta lá, a gente está usando a tarefa 2, que são as perguntas do entrevistado. Perdão, perguntas feitas pelo entrevistador. Então, a gente vê também aqui o que ele normalmente vai exigir do nosso aluno, né, do nosso candidato. Ó, participar em uma conversação a partir da tarefa, âmbito pessoal ou público, né? Então, a gente pode fazer essa seleção, participar em uma conversação, quando ele é entrevistador, tá? Então, a gente pega. Vou abrir aqui, ó, só para a gente organizar e ficar tudo bem feito, vou abrir aqui um Docs, tá? Um documentos, que a gente faz assim, fica melhor. A gente organizar o nosso prompt, né? O que nós vamos colocar ali no comando, tá? Vamos abrir aqui um Docs, vou abrir aqui um branco, tá? Então, a gente já pegou aquela parte lá que é o que se espera que o candidato faça, né? A gente dá um Ctrl V, participar de uma conversação com ele, entrevistador, continuo lá com a minha fonte, né? E pego algumas perguntas que foram geradas ali pelo notebook LM. Jogo aqui, organizo tudo, agora eu copio tudo de uma vez e volto lá. Opa, cliquei errado aqui. Copio tudo de uma vez e volto lá aqui nesse espaço dos comandos, tá? Deixa eu minimizar aqui e Ctrl V. E mando aqui. O que se esperaria, sempre lembrando, até ali eu já tenho pronto o que eu posso fazer com o meu aluno. Agora, o que eu vou fazer como curiosidade? E como um movimento para até preparar esse aluno do que ele poderia responder sobre esse tema. Então, olha só que interessante, né? A questão, a gente deu o comando, trouxe aquelas perguntas lá na questão dos relatórios, né? Então, ele vai direcionar e dar, obviamente, a pergunta que poderia ser feita pelo entrevistador e possibilidades de resposta. E o mais legal, gente, é assim, ó. Esses pontos que aparecem aqui no Notebook LM é justamente onde ele localiza essas informações no texto. Eu acho que isso é o mais importante, né? Aqui, por exemplo, o relatório em si vai dar as perguntas e as respostas, mas eu gosto de fazer esse movimento também de pegar uma parte dos relatórios e ir dentro, né, da nossa fonte, ali do nosso comando, junto com a fonte, porque ele vai dar um direcionamento onde a gente vai localizar essas respostas dentro do material, tá? Então, é bem interessante para a gente poder também fazer aquela situação, né? A fonte, ela gera também os nossos questionamentos, as nossas perguntas, os nossos direcionamentos, mas ela também indica aonde é localizado, onde a gente pode localizar essas respostas, tá? Então, assim, a gente pode fazer esse movimento com os alunos no sentido de entregá-los, né? Deles verificarem, por exemplo, possibilidades de respostas às construções, às estruturas que são utilizadas para a gente poder construir uma resposta, né? Outra vez, por mais que aqui a geração seja de textos, né, de partes escritas, né, de produções escritas, mas a gente aproveita essas produções para explicá-los como é que é o movimento, por exemplo, o que é exigido no exame de proficiência, que vai ter um momento de um tema e também
perguntas sobre esse tema e a gente, obviamente, trabalhar questões, por exemplo, normalmente os nossos alunos têm dificuldade em falar números, né? É, conectores, quais informações a gente pode utilizar, enfim. E a gente tomando como base um texto que pode também contribuir com informações de outros âmbitos, né? E não somente linguísticos, tá? Então, eu gosto muito do Notebook LM, né? Eu estou aprendendo cada vez mais a direcioná-los para, conforme, obviamente, quais são os meus anseios de produção de material. E reforço, né? É interessante que nós direcionemos para as ferramentas que façam sentido para a gente. Então, aqui eu destaco, sendo professora de espanhol, sendo professora de empreendedorismo e sendo professora de cultura digital, eu reforço que tanto o Gemini quanto o Notebook LM são os recursos que a gente precisa dar essa atenção, porque eles estão apresentando movimentos muito interessantes para fins pedagógicos. Tá? E que a gente possa realmente fazer esse movimento de construção e de desenvolvimento de outros materiais e, obviamente, também aproveitando para direcionar o nosso tempo em coisas que vão ser diferentes do que a gente já aplica, né? E a gente também aproveitar o tempo para diminuir esse tempo nessa dedicação para a gente poder fazer outras coisas que normalmente é o que a gente gostaria de fazer também, tá? Então fica aqui meu convite para que vocês assistam, para quem não assistiu, lá o primeiro vídeo, né, da live e também assistam os próximos vídeos que vão vir em sequência, tá? Aqui a gente direcionou para a questão da expressão de oralidade, né, gerar perguntas, gerar encaminhamentos para que os alunos possam ter essa base do que direcionar. Você também pode fazer o seguinte, ó, só para a gente concluir. A gente pode pedir um guion, né? Crea que presente como, não? Como participar em uma conversação com o entrevistador. Também é uma outra possibilidade, tá? Deixa eu botar aqui. Tá? Também a gente pode criar para fazer esse direcionamento, não? Ó, também outra possibilidade, né? Dos personagens, a entrevistadora, o experto, né? Que seria o nosso candidato, né? Aquele criou no formato podcast, né? Que também isso ajuda, né? Perguntas, respostas, às vezes as pausas que são necessárias, porque, por exemplo, quando a gente produz pergunta e resposta, ele vai ter um direcionamento um pouco mais como se fosse a produção escrita, e quando a gente dá o comando, por exemplo, pensando, né, para a gente criar esse roteiro de perguntas e respostas mais para a oralidade, é uma possibilidade de fazer esse direcionamento como se fosse um podcast que fica muito mais próximo até, inclusive, dos nossos alunos, tá? Então, tudo vai depender do comando que você vai dar. Algumas coisas já vão ser direcionadas e dadas conforme a ferramenta, mas você também tem essa autonomia de fazer esse direcionamento para que ela crie outros contextos para que fique uma questão de expressão oral muito mais natural, mesmo que a gente internalize algumas questões do que é característico, por exemplo, de um podcast, ou o que é característico, o que se espera, né, para ser falado num movimento de avaliativo, a gente também faz esses movimentos para que direcione para uma questão um pouco mais natural e, inclusive, um pouco mais próxima dos materiais que os alunos estão acostumados. O podcast, eles conhecem normalmente esse gênero, né? Então fica aqui, vou compartilhar com vocês também o que foi gerado de informação nesse material aqui, tá? Para que vocês possam fazer uma análise e até pensem em quais são as outras possibilidades de construção para esse direcionamento da expressão de oralidade, tá bom? Então fica aqui mais uma vez um convite para que vocês possam assistir o primeiro vídeo lá da live, os próximos vídeos que vão ser gerados também em relação à compreensão leitora e à produção escrita, tá? E fica aqui meu agradecimento por assistirem mais esse vídeo. Les mando um beijo, um forte abraço virtual e hasta la vista!